Olá, caros amigos, amigas, professores, professoras, cidadãos, cidadãs, meus queridos alunos, estudantes. Hoje eu quero falar sobre geopolítica da privatização versus meio ambiente. Esse é o tema. Em primeiro lugar, quero dizer que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um dos direitos humanos. Vejam só que existe um círculo, uma circunferência, que poderia ilustrar bem, e isso é assunto de um outro vídeo que eu farei. Mas o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um dos direitos humanos, direito humano de terceira geração. Existe um outro vídeo aqui no meu canal sobre meio ambiente como direito humano. Mas o que eu quero chamar a atenção é que nós estamos vivendo uma guerra híbrida, uma guerra do ponto de vista político, territorial. De um lado, você tem os que defendem a sustentabilidade, que defendem o meio ambiente ecologicamente equilibrado, por exemplo, com o fornecimento de luz, que a empresa multinacional italiana, a Enel, que deveria cumprir o seu dever de contrato, não está cumprindo. Então existe aí a geopolítica da privatização desses que fomentam na cabecinha das pessoas a ideia de que privatiza que melhora. Será? A resposta é não. Nós sabemos que o setor privado, com as exceções, é claro, mas a lógica capitalista, ela quer sempre o lucro a qualquer custo, mesmo que com um apagão de praticamente uma semana agora, de outubro, do dia 11 para cá. E não foi o primeiro apagão que a Enel produziu por incompetência ou talvez por ganância, por sempre pensar somente no lucro. Então vejam, quem é que está nesse campo da geopolítica da privatização? São esses que defendem a privatização de tudo. O prefeito de São Paulo, o senhor Ricardo Nunes, o governador de São Paulo, o senhor Tarcísio Freitas, e o ex-presidente da República, Bolsonaro, que nomeou para a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a agência reguladora, que deveria cumprir o seu dever, e não está cumprindo por quê? Porque lá tem funcionários, diretores que foram indicados pelo ex-presidente Bolsonaro. Então, essa turma toda, prefeito, governador e alguns que estão ainda lá na Agência Nacional de Energia, são os que defendem a geopolítica da privatização, o lucro a qualquer custo, mesmo que com um prejuízo na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, calculado com esse apagão agora de outubro de 2024, cerca de 1,8 bilhões de reais de prejuízo. Famílias com geladeira, jogaram comida fora, alimentação, pessoas com situação emergencial de saúde não podem ser tratadas, cuidadas, enfim. Então a Enel, essa empresa multinacional, não está cumprindo o contrato, nem sequer de corte de árvores, das árvores que estão aí misturadas com a fiação. Isso é uma questão, não estão cumprindo, não cumpriu nem sequer 5%. Segundo a mídia, cumpriu apenas 1%. Por outro lado, a prefeitura tem responsabilidade sim. O prefeito tem que fazer essa gestão ampliada, colocar pessoas para fiscalizar também. O dever da prefeitura é cumprir, é defender o cidadão, o munícipe. Por que não fazem? Porque fazem parte do grupo da geopolítica da privatização. Lucro a qualquer custo, mesmo que com prejuízo e até o risco de vida de outras pessoas. Então veja, é essa turma toda, a geopolítica da privatização. Eu estou do outro lado. Nós estamos, né, desses que defendem a justiça social, que está lá em Aristóteles, o conceito de justiça, conceito de equidade, igualdade. Então, quando eu falo do meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito humano de terceira geração, nós estamos fundamentados em Aristóteles e na nossa geografia. Então vejam, educação, saúde, moradia, transporte, lazer,
aposentadoria. Estes são direitos humanos de segunda geração. Esses serviços básicos, como aqui foram citados, que diz respeito ao artigo 6 da Constituição, deve ficar nas mãos do governo. Não se pode privatizar tudo. O setor privado está aí, vastamente funcionando no território brasileiro. A Constituição prevê isso, está no artigo 5º, iniciativa privada. A iniciativa privada é um direito constitucional. Mas aqui nós defendemos um Estado forte, um Estado, sim, interventor, um Estado produtor de justiça social, de justiça ambiental. Então vejam só, a Agência Nacional de Energia Elétrica, na minha opinião, essas agências reguladoras deveriam ter mandatos que coincidam com o mandato do presidente da República. O fato é que nós estamos hoje na Agência Nacional de Energia Elétrica, que deveria também fiscalizar a Enel, essa empresa de São Paulo, essa empresa multinacional, não fazem a sua tarefa por quê? Porque lá tem diretores que foram colocados pelo ex-presidente Bolsonaro. Então aqui estou defendendo, autonomia, tem que ter autonomia. Autonomia é uma coisa. Conivência ideológica, fanática, com a geopolítica do lucro, da privatização, isso é outra coisa. Aí já é um ataque aos direitos humanos à moradia, direitos humanos a ter uma moradia com funcionalidade, com eletricidade. Não existe moradia hoje, no século XXI, que a gente possa pensar numa cidade como São Paulo, sem luz elétrica. Mas que luz elétrica, está faltando iluminação, luz, ética na cabeça. Então, privatiza que melhora? Não. Então, nós estamos defendendo, é importante lembrar, para resumir, que o direito à propriedade e o direito à liberdade, esse é um núcleo duro dos direitos humanos na sociedade capitalista globalizada. Isso é constitucional, isso é histórico. Os direitos humanos surgem lá na Grécia Antiga. Depois da Revolução Industrial, começa a se construir a necessidade de serviços básicos que o Estado forneça, por exemplo, educação, transporte, moradia, saúde, etc. São os direitos de segunda geração. E depois da ONU, da Declaração Universal, o meio ambiente como direito humano de terceira geração. Está em nossa Constituição. Eu sou um constitucionalista. A nossa Constituição precisa ser respeitada. Não tem sido, por exemplo, em algumas emendas constitucionais, mas as cláusulas pétreas nos ajudam a entender. A geografia nos ajuda a entender muitas coisas. Então, meus amigos, para encerrar, esse vídeo ficou muito longo, mas aqui nós estamos basicamente na síntese A questão central é, de um lado, a geopolítica da privatização versus o meio ambiente, ou se quiser, a sustentabilidade, como um direito humano. Curta o meu canal, se inscreva se ainda você não é inscrito, compartilhe esse conteúdo, esse vídeo. Daqui vamos continuar, eventualmente, fazendo as nossas contribuições como geógrafo, educador, como ambientalista, como cidadão. Gratidão, um abraço e vamos em frente que a nossa luta é permanente.